Olá, pessoas maravilhosas. Eu sou a Shadi Jangri e estarei hoje compartilhando com vocês o tema luto e espiritualidade. Trazendo essa informação, né, sobre o luto e a espiritualidade, né, venho ressaltar, né, aqui que alguns pontos são importantes nesse processo de luto. Temos que refletir, né, que é importante vivermos esse luto. Agora como? Segundo, né, uma consciência dentro da espiritualidade, a gente não deve estar, né, vivendo esse momento com sofrimento, com apegos, né? Mas como então fazer isso? Eu vou estar trazendo para vocês o meu depoimento, pois nesse momento eu estou vivenciando esse processo. No dia 24, recente agora de janeiro, a minha mãe fez a passagem. O primeiro termo a ser esclarecido, né, dentro da espiritualidade é sobre passagem, né? Muitas pessoas, de acordo com sua crença, né, traz como morte, né? E a gente dentro da espiritualidade não enxerga dessa forma. Por quê? Morte seria um fim de algo, né? E dentro da consciência que eu acredito, tá? Na espiritualidade, essa vida continua, esse caminhar continua, só que dentro do quê? De um outro plano, tá? Um plano espiritual, onde não existe a matéria, né? Aquela que abriga, acolhe o espírito quando encarnados. Então, a passagem é um movimento passagem de um plano terreno para um outro plano, que é o plano espiritual. E como viver isso, né, sem essa dor? Por que a gente sente dor, né, quando um ente querido faz a passagem? Porque a gente está muito preso à matéria, né, como uma coisa finita. O corpo, né, que é a matéria, a gente não vai poder ver mais. Mas será que é isso que devemos guardar dentro de nós? Ou o que essa pessoa representou para nós? Quais os ensinamentos, qual o legado que ela nos deixou? Eu acredito que é isso que a gente tem que guardar. Por isso nunca vai estar morto dentro da gente. Mas não posso negar que a gente sente. Seria hipocrisia da minha parte estar dizendo que não sinto, né? Mas eu sinto de uma outra forma. Como falei para vocês, né? Minha mãe fez passagem no dia 24 de janeiro. Seria egoísmo da minha parte querer que ela permanecesse aqui, porque a matéria estava sofrendo, estava passando por alguns processos de doença, internações,
E que isso trazia o quê? Uma dor física. E por saber da pessoa que ela sempre foi, uma guerreira, uma lutadora, uma pessoa que me transmitia um amor, um carinho e que me deu a honra de vir desse ventre, que me nutriu, que me amparou, que me acolheu. Então, seria muita egoísmo da minha parte querer ver aquela pessoa que eu tanto amo, que tanto me ensinou, presa ali, a um corpo que já não funcionava da forma que tinha que funcionar, pois ela já estava com seus 94 anos. Então, aquele momento, foram dois sentimentos que vieram à tona, né? Saber que eu não iria ver mais, mas um sentimento de paz. Por que essa paz? Paz porque ela poderia estar deixando esse corpo. E, como a gente diz, né? Do pó viemos, ao pó retornaremos. Então, o seu corpo foi devolvido, a sua matéria foi devolvida à Mãe Terra, mas o seu espírito voltou para casa. E quem sabe, se for do merecimento dela, vir a retornar, se tiver algo ainda a ser aprendido aqui. Se não, eu tenho certeza que ela estará seguindo o seu caminho dentro de outros processos de evolução. Porque a gente vem a esse mundo para quê? Para evoluir, para aprender, para nos tornarmos uma pessoa melhor. Melhor para quem? Para nós mesmos. Fazendo o quê? A vontade do Pai, podendo ajudar as pessoas, podendo compartilhar conhecimentos, como estou vindo aqui fazer com vocês. E isso só me engrandece a minha alma, a minha essência, o espírito que habita em mim. Dentro desse conceito de luto, né, algumas pessoas passam esse momento de uma forma presa. Como que essa pessoa que eu tanto amo foi embora? Por que disso tudo? A gente entra em muitos questionamentos. Muitas vezes as pessoas ficam revoltadas, não aceitam esse momento que eu vou viver, você vai viver. E somente quando a gente estiver fazendo a nossa passagem, eu acredito que vamos ter a real compreensão da grande importância desse momento. Um momento aonde a gente se desapega de tudo. Se o cabelo tá bonito, se a roupa tá do jeito que as pessoas usam, porque isso é tão pequeno dentro da grandiosidade que é o Pai, aquele que vai estar nos acolhendo quando passarmos para o outro lado. Então, existem, né,
algumas coisas que a gente precisa dar mais atenção do que tentar aprender, né, esse espírito nesse plano por egoísmo, por acharmos que essa pessoa tem que ficar eterna. Não. Essa pessoa, se a gente amar de verdade essa pessoa, do fundo da nossa alma, ela tem que o quê? Ser livre. Livre desses apegos, que é a nossa matéria. Por isso que a gente sofre, a gente sente dor, porque a gente está apegado à matéria. E o nosso grande aprendizado aqui é aprender o desapego de tudo. O luto não é só um luto quando a gente perde um ente querido. O luto também se vive e tem que ser vivido, tem que se perceber, tem que sentir esse processo dentro de você. Às vezes quando a gente perde um emprego que a gente gostava muito, quando a gente sai de uma relação, são lutos de formas diferentes, mas em cada um deles o ponto principal é o desapego, que nós não somos nada a não ser isso, físico. O emprego eu consigo outro, uma relação eu posso me permitir e me abrir para uma nova. Mas é importante perceber, né, dentro dessa visão da espiritualidade, que tudo é passageiro, por isso fazemos a passagem. Que temos muito, mas muito mesmo, que evoluir. Já vivi várias perdas. E cada um, conforme a idade que tem, né, vai ter a sua compreensão sobre isso. E cada perda, ela é diferente. Mas um ponto principal a ser olhado de acordo com a espiritualidade é o que eu estou aprendendo, o que essa pessoa me ensinou, o que eu ainda tenho que aprender. Pois é isso que o Pai espera de nós. Poderia aqui estar falando horas e horas sobre tudo que já vivi, mas como hoje eu estou vivendo o meu processo de luto, mas com a consciência que a espiritualidade me traz, eu posso afirmar que o meu coração está em paz e que essa pessoa maravilhosa, que foi minha mãe, me ensinou e muito. E tenho certeza que a mesma ainda irá me ensinar muito, pois ela só fez a passagem. O luto é um momento em que devemos voltar para dentro de nós, para nos percebermos quais são esses sentimentos, né? Pois muitas vezes nós nos deparamos por várias situações
né, de luto. Situações as quais não dependem da gente estar vivenciando. Quando um ente querido faz a passagem, né, se ele já tinha uma idade mais avançada, estava passando por problemas de saúde, então a gente já meio que espera a chegada desse momento, né? Não digo que a gente deseje, é bem diferente, mas a gente espera, porque se formos olhar a lei natural, né, da vida, nosso corpo, a gente foi criança, adolescente, adulto, até chegar numa idade mais avançada, né, que costumam trazer como a terceira idade. Conforme essa pessoa foi vivendo tudo isso, ela vai deixando o quê? Um legado, aonde ela tem esse lugar dentro do coração de cada pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa faz a passagem muito cedo, de uma forma inesperada, como vivenciamos há pouco tempo, que foi a situação da pandemia, onde houve um desencarne, né? Uma passagem em massa, onde, acometidos por esse vírus, né? Muitos anteciparam o seu processo de desencarne. Mas aí vem um outro questionamento. Anteciparam ou dentro da sua jornada de vida já havia uma determinação maior que não cabe a gente julgar, mas de sim tentar compreender isso. Mas mesmo assim, é difícil a aceitação, porque são situações inesperadas, aonde as pessoas vão sem a gente se preparar. Mas aí fica um outro questionamento. Será que nós estamos preparados mesmo para vivenciar isso? E essa é uma situação que ocorre. Por quê? Porque estamos presos a um conceito de fim. Esse conceito de fim é como se nunca mais a gente tivesse a possibilidade de ter um contato com essa pessoa que a gente ama tanto. Então eu costumo dizer que é mais acalentador para a gente, e para mim é uma verdade, estar dizendo até breve. Logo, logo, a gente se encontra novamente, seja num plano superior ou não. Tudo vai depender do merecimento de cada um, de como você trilhou a sua vida, o que você aprendeu sobre você, sobre o outro. Esse é o nosso legado, de estarmos em constante processo de evolução. Evolução dessa matéria? Não.
evolução do nosso espírito. Quando a gente vivencia, né, o momento do enterro, né, aonde esse corpo volta para Mãe Terra, muitas pessoas nessa hora entram em desespero, justamente por o que eu tenho pautado tanto nesse vídeo, que é estarmos presos a essa matéria. É onde a pessoa toma consciência de que fisicamente você não vai mais poder ter essa pessoa perto de você. Mas devemos sempre estar lembrando que essa pessoa sempre estará dentro de nós, nas nossas lembranças, naquilo que aprendemos e naquilo que ainda, com todos os ensinamentos que recebemos dessa pessoa que amamos, ainda temos que compreender as palavras que foram ditas. Eu me permiti viver junto, próximo a essa pessoa. Então a gente começa a fazer uma série de levantamentos, né, de como que eu vivi o que essa relação. Eu me fazia presente na vida dessa pessoa? Ou simplesmente ela partiu e a gente estava brigado? São várias situações que a gente vivencia. E aí, né, a dificuldade é que a gente não tem mais aquela matéria aqui para dizer: me perdoa, me desculpa pela minha ausência. Então são N sentimentos que se fazem presente nessa hora. Então, aqui deixo mais um questionamento. Como que você está vivendo as suas relações com as pessoas que você ama, com as pessoas que acrescentam na sua vida, com as pessoas que você consegue compartilhar o amor? Porque na hora que esse ser for, a gente vai ter tudo isso guardado dentro de nós, com tranquilidade. Saudades vamos ter em alguns momentos, sim, faz parte, mas não é aquela saudade com dor, com sofrimento. É saudade daquilo que foi bom vivenciar com aquela pessoa. É uma saudade repleta de alegria, de saber que pudemos viver esse momento com essa pessoa. E hoje, estar aqui com vocês, falando sobre esse tema, está me trazendo os lindos momentos que eu pude vivenciar com minha mãe. Os momentos de alegria, não os momentos finais onde ela estava acamada. E sim, saber que ela sempre foi uma pessoa alegre, uma pessoa que gostava de se cuidar, que sempre tinha, não importa se ela estivesse triste ou não, ela sempre tinha uma palavra de carinho para as pessoas. Então é isso que eu guardo
dentro de mim. E é dessa forma que eu encaro o meu luto. Saber que eu tenho impotências, que eu não sou salvadora da pátria, nem eu, nem vocês. Que temos as nossas limitações, sim. Mas é aceitar tudo isso dentro de nós. O luto mais difícil, muitas vezes, de ser vivenciado é quando eu não me permiti, por questões de orgulho, de soberbas, estar próximo daquela pessoa que a gente diz amar. Aí, na hora da partida, vamos dizer assim, o bicho pega. Porque eu aí vou cair em culpas, em cobranças, que não vai ser mais possível fisicamente ser realizada. Mas existe uma forma também de conversar com essa pessoa e ter o arrependimento sincero dentro de você. Que ela vai poder te ouvir, porque ela só passou para um outro plano. Mas se você acreditar, se você tiver fé, peça esse perdão, mas de uma forma sincera. Não só para se livrar do sentimento de culpa, mas porque realmente você está arrependido. Outras situações de luto que vivenciamos é quando, por uma questão, de assassinatos, de suicídios, as pessoas se vão. Aí é uma fase onde esse espírito vai ter que aprender. No caso de assassinato, a pessoa não queria ser assassinada. Ou mais um outrem lhe tirou a vida. Mas o que levou essa pessoa a estar naquele momento, naquele lugar, naquela hora, onde tudo aconteceu? Será que ela estava atenta aos passos? Aos perigos que ela estava se colocando? Então a gente tem que ter uma atenção muito especial com a gente. Todos esses seres vão ser acolhidos? Claro que vão. Mas é um processo aí, para quem fica e também para quem vai, de dor, de uma briga em aceitar essa partida. Para aqueles que ficam, os questionamentos, Por que foi com ele? Eu dei tantos conselhos. Aí surgem inúmeras coisas. Mas uma coisa é certa. Foi, talvez como tinha que ser, esse aprendizado desse espírito. Então, vamos olhar para cada luto da nossa vida, sempre com muito amor e carinho. E guardar dentro do nosso coração que ele pulsa, que essa pessoa vive dentro de você, mas com alegria. E com saudade, isso é fato.
e sigamos com mais essa reflexão.